Senhor era de muito valia naqueles dias, não havia ainda visão manifestada, sucedendo naquele dia que estava Eli deitado no seu lugar, os seus olhos já começavam a se cansar, escurecer, e não podia mais ver, estando também Samuel junto, antes a lâmpada do Senhor de apagar, no templo do Senhor, eis que estava a arca de Deus, e o Senhor chamou a Samuel, disse ele, eis-me aqui. Correu Eli e disse, Senhor, por que me chamaste? Ele disse, não te chamei, torna deitar. E foi e deitou. Versículo 6. E o Senhor tornou chamar Samuel. Ele levantou, foi a Eli e disse-me, eis-me aqui, meu Senhor. Ele disse, não te chamei, filho meu, torna-te deitar. Versículo 7. Porém Samuel não conhecia o Senhor. Tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou chamar Samuel a terceira vez. E ele levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, Senhor, me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli já disse, Samuel, vai e te deita. E quando te chamar, diz, fala, Senhor, porque o quê? O teu servo. Aleluia, aleluia, amém? O tema da mensagem é, não fugiu do seu chamado, aleluia. Eu quero que você preste bem atenção nessa noite, nessa palavra. Essa palavra vem falando forte comigo, falou forte comigo. Tem pessoas que aqui está, começando de mim, que tentou fugir do chamado. Um dia o mundo entrou dentro de mim. Um dia falei, vou viver tudo que o diabo tem para mim. Antes disso tudo eu vi Deus curando, enfermidade, eu vi mortos ressuscitando, pessoas que estavam no seu leito desenganados pelo médico, Deus ressuscitando. Eu botei mão em pessoas e pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Eu vi grandes prodígios e sinais do Senhor. Eu tinha um chamado, eu tinha um propósito na minha vida. Mas um belo dia, há 10 anos atrás, Satanás, como é um bicho asqueroso, sujo, começou a investir pesado. A palavra do Senhor diz que quem muito tem, muito será cobrado. E comecei a olhar problemas, comecei a olhar problema no meu pastor, comecei a olhar problema em mim, problema na igreja, problema em tudo. E comecei a observar, no mundo não tem isso. Meus amigos do mundo são bons. Lá em casa, aí vão em casa toda hora, tem carro, moto, me sair com eles. Tem mulheres, tem droga, tem tudo. Tudo que eu quero eles têm para me dar. Eu falei assim, Jesus, tchau. Não te quero mais. Não te quero esse chamado mais. Aí Deus assim, uau, que cara corajoso. Só que tem um porém. Aleluia, que não tem como fugir desse chamado. Jeremias capítulo 1 versículo 1 diz assim, quando o Senhor chamou Jeremias, ele estava na madre da sua mãe, no ventre da sua mãe. Ele falou, Jeremias, eu te escolhi antes da fundação do mundo para ser profeta entre as minhas nações. Tudo que você falar para abençoar será abençoado, tudo que falar para amaldiçoar será amaldiçoado. Mas Jeremias disse, Senhor, eu não sei falar. Tentou fugir. Deus disse assim, mas sobre ti, Jeremias, eu te chamei, eu te selei com o meu Espírito. Aqui nós encontramos nessa palavra, no livro de Samuel, o chamado de Samuel. Só quando Samuel foi chamado, entre o sacerdote Eli. O sacerdote Eli era um homem fraco, cego. Eli era um homem que coitava os erros na casa do Senhor. A palavra do Senhor diz que Eli sabia de todos os atos dos seus filhos, mas diz a palavra que ele não fez nada. E a palavra do Senhor era de muito valio naquela época, de muito grande valor. Mas como Deus, ele tocou no coração de uma mulher chamada Ana.
Uma mulher estéril que não podia dar filho, uma mulher que era humilhada. Seu marido dizia: eu te amo, mulher, mas dizia: eu não tenho mais, o que mais eu quero é um filho. Só que Ana queria um filho, Deus queria um sacerdote. Só que Ana queria um filho, só que Deus queria um juiz. Entendeu? Ana queria um filho, mas Deus queria um juiz para Israel, que era Samuel. Ana só queria um filho. Deus disse: Ana, vai na tua força. Diz os estudiosos que Ana ficou 25 anos subindo o templo pedindo um filho. 25 anos pedindo um filho para ela. Mas o dia que ela falou: Senhor, mas se tu me dar, vai ser criado no seu templo. Eu estudei a vida de Eli toda. Fiquei muito surpreso com esse sacerdote. Eli, quando julgou Ana, diz a palavra que ele estava sentado na cadeira, chamou ela de embriagada. Você está bêbada, mulher. Aí eu entendi que aquele cara já tinha perdido a visão espiritual, que aquele cara Deus já tinha rejeitado ele há muito tempo, mas tinha que preparar Samuel para ele tomar o lugar dele. Você só vai ficar com essa cegueira até quando Deus levantar Samuel. Eu só vou continuar sentado na cadeira como Eli, sem fazer nada, enquanto Deus levantar Samuel e engravidar Ana. Se você não quer, Eli, se você não quer, Deus vai gerar Samuel em Anas aqui hoje. E Samuel ainda não tinha entendido, não entendia o que era o Senhor, não compreendeu a voz do Senhor. Correu até Eli 3 vezes. Nem Eli, um sacerdote cego, espiritual, não ouvia mais espiritual. Se fosse um cara que entendia que era Deus, da primeira, é Deus que está te chamando, jovem. Os filhos de Eli estavam na porta do templo se prostituindo. Os filhos de Eli fez o povo de Israel pecar. A palavra do Senhor diz no mesmo livro que Deus se irou com Ofni e Finéias. Hoje Deus quer que você entenda uma coisa: se você não quiser, se eu não quiser, tem Anas por aqui que vai gerar Samuel. Só que muitas vezes nós achamos que o nosso pecado, ele não vai influenciar pessoas. Você sabia que o povo de Israel ficou 20 anos preso pelos filisteus, trabalhando por causa do pecado de Eli e dos seus filhos? Nós achamos assim: fulano adulterou, fulano caiu. Você acha que acontece só aqui? Que o escândalo é só na igreja? É fora também. Aí quando eles falam assim: os filisteus estão vindo, Ofni e Finéias diz: vamos pegar a arca e vamos contra os filisteus. Fizeram barulho, os filisteus disseram assim: que gritos vazios são esses? Mas antes não era gritos vazios. Vamos pegar o povo de Israel. Só que Ofni e Finéias tinham esquecido que Deus já tinha abandonado eles. Só que Eli já tinha esquecido que Deus já tinha abandonado eles. A primeira profecia de Samuel, sabe qual foi? Fala para Eli que nem sacrifício, nem oferta alguma eu vou perdoar o que eles fizeram com a minha casa. Aí Eli falou: Samuel, o que o Senhor falou contigo, jovem? Não, meu Senhor. Samuel, fala para mim, Samuel, o que o Senhor te falou, Eli? Fala, Samuel. Nem oferta, nem coisa alguma o Senhor vai aceitar de você mais. O Senhor te rejeitou.
Você sabe de todos os erros dos seus filhos, não corrigiu. Os seus filhos pegaram a carne da panela com um garfo e deram na boca do povo. Você não fez nada. Estou sentindo a graça de Deus aqui nessa noite. Os seus filhos pegaram as mulheres, levaram para o templo e prostituíram. Você não fez nada. E lá eles pegaram a arca e foram para a guerra. Aos filisteus, agora nós vamos pegar eles, porque o Deus deles abandonou eles. Quando Deus te abandona, o Satanás te pega. Eles ficaram 20 anos por causa do pecado de Eli. Vamos pegar. Levar a arca, levar eles a cativo. Mas peraí, por causa de um pecado de um sacerdote? Sim! Sabe por que você e eu sofremos? Sabe por que o pastor sofre? Porque muitas vezes tem pecado no nosso meio, na nossa vida, a gente não confessamos ao Senhor. Queremos ocultar aos olhos dos homens. Aí nada vai bem no trabalho, na igreja, na vida amorosa, tudo vai mal porque tem alguma coisa ainda escondido em nosso meio. Você lê a Bíblia, Josué falou: perdemos a batalha porque alguém errou. Se nós estamos perdendo batalha, porque nós ainda temos algo para confessar. O rei Davi diz em Salmo 51: confessei as minhas queixas ao Senhor, as minhas iniquidades não ocultei diante dele. Se a igreja está assim, culpada é eu, o meu pecado, o seu pecado, que você não entendeu o seu chamado. Vamos ficar mais 20 anos presos na mão dos filisteus. Aleluia. Porque você ainda não confessou a Deus. E a Bíblia diz: confessar essas culpas uns aos outros. Chega para o seu líder: pastor, a igreja não cresceu por causa de mim. Eu bebi, eu cheirei, eu fiz aquilo em oculto, ninguém sabe. Por isso que o ministério de louvor está assim. Por isso que o seu ministério está assim, pastor. O culpado é eu. Pastor, a igreja está fria porque eu sou culpado, eu pequei. Os demônios estão me acusando no mundo espiritual. Aleluia. Vamos arrebentar a cadeia dos filisteus na nossa vida, meus irmãos. Então diz ele: deita, vai deitar, descansa. Senhor, eu vou voltar para falar contigo. Aleluia. Entenda que Samuel não correu do seu chamado. A palavra do Senhor diz que nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra. Nenhuma. Samuel levantou o primeiro rei de Israel, Saul. Samuel levantou Davi. Ele entendeu o que Deus queria para ele, tinha para ele. Os filhos de Eli estão no nosso meio. Os filhos de Eli estão no nosso meio, bebendo, fazendo coisas ocultas, e nós não fazemos nada. Sabe por que a tua casa ainda não chegou ao máximo com Deus? Porque tem algo escondido em nosso meio. Aí você está falando só do Velho Testamento. O Velho Testamento passou. Você vai estudar mais um pouquinho a Bíblia, que Jesus citou muito o Velho Testamento. Sabe o que está acontecendo com a nossa igreja hoje? Conosco? Que os caras se corrompem lá fora com dinheiro e traz para dentro da igreja e oferta no gasofilas. Nós fala até em línguas estranhas. Mas quando o Safiras da Ananias foi diante de Pedro, Pedro perguntou assim: de onde vieste este dinheiro? A propriedade que vendemos. Portanto, Pedro já sabia, o Espírito Santo tinha falado para ele.
Safiras na linha, vendeste por quanto? Por tal preço. Não mentiste a mim, mas mentiste ao Espírito Santo. Foram mortos. As igrejas andam de mal a pior, porque nós coitamos os filhos de Eli no nosso meio. Nós coitamos Safiras, Ananias no nosso meio. E o nosso chamado fica assim: fulano tem um chamado muito lindo, o fulano, a igreja dele está amarrotada de gente, mas estão coitando os filhos de Eli. Eu demorei a entender o que Deus queria comigo. O dia que Deus falou assim: basta, agora quem vai falar vai ser eu na sua vida. Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus meios. Deus vai mais se levantar Ana para gerar Samuel. Fala para o teu irmão assim: Deus vai gerar Samuel na sua vida. Por que está tudo errado, Eli? Os meus filhos não param de beber, os meus filhos não param de mentir. Alguns anos atrás, eu estava andando na rebeldia, e Deus disse para mim assim, uma madrugada, madrugada da loucura, eu peguei a moto e saí para um determinado lugar, e a moto parou. A moto parou. Eu comecei a empurrar a moto nada pegava, foi gasolina, tem a moto nova. De repente, me sai um casal de velho no meio do mato, com a Bíblia na mão. Eu sentado na moto, muito louco, pensa numa pessoa louca. Eu já sou louco sem nada, imagina com alguma coisa. Eu louco, aquele casal de velho veio na minha direção, colocou a mão na moto e se disse assim: não vá por este caminho. Meu corpo gelou. Falei: eu parece que eu conheço essa voz. Não vá por esse caminho. Eu virei a moto, sentindo o contrário, a moto pegou. Falei: é Deus. Fui embora. Passado mais ou menos uns 8 meses, vai eu cair na casa da custódia. Chego lá na custódia, vários desenrolados, né? Nessa linguagem lá do crime lá, vários desenrolados. Aí o cara falou assim: nós estávamos te esperando aquele dia, nós vimos você a mais ou menos 50 metros. Para nós, você voltou. Você voltou. Aí eu comecei a entender: peraí, eu tenho um chamado. Deus zelou por mim. Mesmo nas minhas loucuras, Deus zelou por mim. Deus zelou por mim nas minhas loucuras. Falei: aquele é o anjo do Senhor. E Deus me levou para aquele lugar onde eu fiz muito amigos, mas mais inimigos. Mas para a glória do Senhor, hoje eu posso falar aqui com ele, que não conhecia Jesus, né? Gratidão. Para a honra e glória do Senhor, aceitou Jesus lá, está caminhando, ficou 5 anos, para a honra e glória do Senhor, cadeia alta, caiu. Nós ficávamos 7 dias orando, de joelho, e Deus falou conosco. Ele riu de mim um dia, nós estávamos orando de madrugada. Falei: negão, eu vou embora. Ele disse: não vai não. Não vai não, filhão. Falei: vou. Jesus falou no meu ouvido. Falei: vou te dar tchau ainda. E aconteceu. Deus teve que me levar naquele lugar. Aí eu entendi meu chamado. Peraí, Deus tem que alguma coisa neste lugar comigo. Quem faz o lugar é você. De repente saiu uma briga, me levaram lá para o Chapão. Eu não tinha nada a ver, fui parar lá no pior lugar. Cheguei lá, tinha um cara sentado.
pensando em se matar. Entrou esse louco aqui pela cela. Aí deu assim: agora eu vou te provar que eu tenho um chamado na sua vida. O jovem estava derrotado. Eu disse para ele assim: tô entrando. Ele: entra aí. Comecei a falar para ele algo da palavra. Ele começou a chorar. Ele falou: rapaz, você está na mesma que eu, mas você não está sentindo o que eu estou sentindo. Eu falei assim: porque tem um Deus na minha vida. E aquele jovem aceitou a Jesus. Talvez você faça assim: falar de Jesus para quem? Talvez dentro da igreja tem pessoas que não ouviram falar de Jesus ainda. Tem pessoas dentro da igreja que não entenderam que Deus tem um chamado na vida dela. Eli foi essencial na vida de Samuel. Samuel amava ele, mas só que porém ele não corrigia a sua casa. Talvez você ama os de fora, você faz tudo, mas você não corrige a sua casa. Essa casa é uma bagunça. O cara chega, bota o pé em cima do seu sofá. O cara liga essa televisão, abre a sua geladeira. Você não está fazendo nada. Omisso, nós estamos omissos. Satanás entra na sua casa, faz o que quer. Entra na minha casa, faz o que quer. A gente não pode falar nada, sabe por quê? Porque nós comemos os manjares dele. Eu trabalho com uma mulher que fala de Jesus o dia inteiro. A Néia fala de Jesus o dia inteiro. Pensa numa mulher apaixonada por Jesus. Falei: meu Deus, cai no lugar certinho, que eu também gosto. Ela entendeu que o chamado dela é falar de Jesus. Não importa para quem, se é o grau máximo ou o lixeiro da casa. Ela fala. Por que você e eu não temos falado, entendido o seu chamado? Na escola, varoa, na faculdade, o que você é? O que as pessoas te vê? O criminoso? O bandido? Eles te vê como a prostituta da escola? Eles te vê como o mentiroso, o enganador? Como eles estão te vendo? Que chamado é esse que você tem, que eu tenho, mas enganamos o nosso próximo? Que chamado é esse que nós não conseguimos entender ao amar pessoas que nos odeiam? Sabe por que a política está assim? O culpado é você, o culpado é eu. Você entendeu porque eles perderam a guerra? O pecado era de quem? De Eli e seus filhos. A nação está assim, o culpado é você, digo. O culpado é você. Eu sou culpado. Enquanto eu dou trabalho para a justiça, o diabo ama. Enquanto eu dou trabalho para ele, ele tem que fugir. Satanás, ele mudou a estratégia dele todinha dentro das igrejas. Se ensinou no pastor agora, alguns anos, ano 2000, Deus levantou ele um dom de cura de obeso. Pessoas obesas ele curava. Todas as pessoas que estavam com essa doença, ele curava. Os pastores começaram a cair em cima dele, que não era de Deus, não era de Deus esse pastor. Pessoas que tinham obesidade e Deus curava. E começaram a cair em cima dele. Ele começou a se recuar, se afastar. Ele é pastor de uma igreja hoje, mais ou menos de 7 mil membros. Perguntar a ele, se o nome dele, perguntar: pastor, por que você abandonou esse chamado? Ele falou assim: fulano, cicrano ficou em cima de mim, eu tive que parar. Mas o cicrano e fulano hoje defende político ladrão. O cara é bom, é isso aí, é o mesmo cara que vocês estão pensando aí. Ele caiu em cima desse pastor. Isso não é de Deus. Esse cara que está curando aí não é de Deus. Mas o político que corre com mala para a rua fora é de Deus. Satanás mudou a estratégia. Espera aí, vamos ter que elogiar agora os corruptos. O que é bom, bota para fora. Sabia que a Bíblia fala que os filhos de Eli queriam matar Samuel? Porque Samuel era um homem de Deus.
querendo te matar meu pastor e eu, porque nós somos de Deus. Se estão te elogiando, falando que você é bonzinho, seu cara, tem uma coisa errada. Bate no seu ombro, ó, você é o pastor muito bom. As mesmas pessoas que estão te elogiando hoje, amanhã vão te jogar pedra. Talvez você está falando assim, quem é ele para falar isso? Estou nem aí para você. Eu sei de onde Deus me tirou, não foi, Tom? Nada melhor do que ele para entender onde nós estávamos. O lugar que cabia 80 tinha 200. Onde a comida é jogada pelo buraco. Onde você leva tapa na cara, junto um montão te bate. Você não pode fazer nada. Aí você entende, o meu chamado. Aí você tem que lembrar de onde Deus tem que te tirar. Tem pessoas aqui, pastor, que ainda não aprendeu. Vai ter que apanhar mais. Tem que lembrar de onde Deus te tirou. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de Deus está me colocando. Ainda não sou nada, não vou ser nada. Mas eu sei, igual eu falo com a Néia lá, né? As pessoas olham para mim e falam assim, cara, tu mudou. Por quê? A glória tem que ser dele. Sabe por que a igreja está assim? A galeria vai estar lotada hoje. O culpado é você, Luzia. O culpado é você, Aparecida. O culpado é você, Ela. Eu sou o culpado. O culpado é você, Leia. Você, Jean. Porque você é filho de Eli. Eu sou filho de Eli. Porque você ainda não entendeu o seu chamado. Só vai entender seu chamado se você ouvir a voz de Deus falando assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Você sabia que a intenção de Deus era que Eli se arrependesse dos seus pecados? Ele não se arrependeu. O que a igreja está precisando hoje é de um sacode de Deus. Na época de Eli e de Samuel, a palavra de Deus tinha muito valor. Sabia que hoje tem muito mais valor ainda? A igreja não pega mais Bíblia hoje? Que você vai ter carro, você vai ter casa, você vai prosperar, vai arrumar a melhor mulher mais linda de Itaperuna, você vai ser um cara portas abertas. Quem disse para você que Jesus pregou isso? O último sermão de Jesus, João capítulo 16, e chamou Jesus os seus discípulos no particular, no íntimo, falou assim, ó, por causa do meu nome, vão blasfemar de vocês, por causa do meu nome, vão bater em vocês, por causa do meu nome, vão tirar vocês da sinagoga e jogar no meio da rua, por causa do meu nome, vão matar vocês. Olha que o diabo inverteu tudo. Por causa do meu nome vocês vão comer o melhor da terra. Por causa do meu nome vou ter o melhor carro. Por causa do meu nome vocês vão ficar gordo. Por causa do meu nome vou fazer aquilo outro. Sabe o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo? Falsificaram a palavra. Filho, falsificaram a palavra para você. A maior pregação de Jesus, sabe qual era? Arrependei-vos e chegai-vos o reino de Deus. Se você não se arrepender, você vai continuar sendo filho de Eli. Não sei se você tem observado, cada dia que passa, cada mês que passa, fica pior. Nós não conseguimos entender ainda o que Deus quer conosco. Satanás, o vosso adversário, o meu adversário, estão armando cilada, estratégias novas. Quando um cara vai para a guerra, ele vai numa estratégia, certo? Quando ele chega lá, reconhece os inimigos, não tem como ir nessa estratégia, vou armar outra estratégia. É o que o diabo tem feito na sua vida. Ele vem, opa,
não tem como mexer com ele aqui, vou para o outro lado, arma uma estratégia nova. Aí você diz, essa é de Deus. Ezequiel 38 diz: Satanás se faz como anjo de luz para te enganar, me enganar. Isaías 14 diz que ele quer se aparecer com Deus. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Jesus só chamou um de Deus. Falou, eu sou Deus, mas tem um Deus também que é o Mamon. Ele será o Deus do século. Eli estava focado em Mamon. Os filhos de Eli estavam focados em Mamon. E que hoje nós estamos focados. Aí o nosso chamado fica para trás. Eu te falei no início que eu vi tudo isso, mas eu comecei a ver Mamon. Opa, aqui tem mulher, pai. Oh, aqui tem droga. Aqui tem ouro, né, Tó? Aqui tem tudo. Tudo que eu quero tem aqui. Mas para eu entender tudo de novo, recapitular tudo de novo, Deus tem que me colocar no lugar onde eu sou, eu e Ele. Tem pessoas que Deus vai levar no leito, pastora, que ainda não entendeu. Você não entendeu o que o pastor prega aqui domingo a domingo. Eu não entendi o que o pastor prega de domingo a domingo, que a Luzia prega de domingo a domingo. Se nós não se arrepender. Tem uma pessoa que postou um videozinho. O maior problema de Jesus não era com os pecadores, né? Sim, com os religiosos. O problema de Jesus comigo, porque eu sou religioso. O problema de Jesus com você, porque você é religiosa. Ela não pode tocar aqui porque ela não faz parte da nossa tribo. Ele não pode comer do meu pão porque ele não faz parte do meu povo. Sabe por que o seu marido, a sua esposa não vem para cá, o seu pai? É porque você olha, quando você olha para ele, você vê como bêbado. Não vê ele como um homem de Deus. Segunda-feira eu cheguei na igreja, segunda-feira eu cheguei no serviço morto, a Né falou assim, o que aconteceu? Eu falei, porra, Né, vi meu pai bêbado demais. Meu coração rachou. Ela falou, fica assim não. Vê ele como um homem de Deus. Sabe por que ninguém se converte através das suas pregações, das minhas pregações? Porque eu sou Eli ainda. Ou sou o Alfa e Finéias. Sabe por que, pastor, que ninguém se converte por causa das minhas pregações? Porque quando eu saio daqui, eu cometo um monte de coisa lá fora. Sabe por que, Sérgio, que ninguém olha para você e não vê Cristo em você e em mim? É porque nós escondemos o pecado de Acã. O pecado de Acã está no nosso meio. Deus, Ele não quer você só roupa. Deus precisa, não quer sua aparência. Ele quer sua comunhão. Eu posso contar aqui quantas pessoas tem. Porque o seu testemunho é fraco, o meu testemunho é fraco. As pessoas têm que desejar Jesus quando te vê, Micaela. Aleluia. Sabe por que não deseja? Porque vê, na igreja é uma coisa, lá na igreja ele é o santo, lá na igreja ele é o Samuel, aqui fora ele é filho de Eli. Lá na igreja ele é o cara, ela fala em língua, salta mortal, pula por cima do banco, mas aqui fora comete os pecados de Eli e dos seus filhos. Você sabia que agora, está acontecendo agora, pessoas aceitando a Jesus do nada? Eu tenho um amigo, o cara é louco. E as pessoas
pessoas tinham muito medo dele. Ele foi andar a cavalo para um canto do mato. Ele ouviu uma voz, chamou o nome dele, ele olhou. Ele xingava muito, falou: que voz doida é essa? O próprio Jesus falou com ele. Você sabia que ele aceitou Jesus sem ninguém pregar para ele? E hoje ele é pastor? Se você não fizer, o próprio Jesus vem. Apóstolo Paulo diz assim: não fugir do vosso chamado. Quem aqui acha que um dia fugiu ou fugir? Levanta suas mãos, levanta a mão quem acha que um dia fugiu. 2, 3. E rapaz, bastante gente que fugiu um dia, hein? Mas hoje entendeu que precisa retornar a esse chamado, senão vai cometer os mesmos erros de Eli e seus filhos. A palavra na nossa noite é essa: entenda o seu chamado. Os filisteus zombaram do povo 20 anos por causa do pecado do pai e dos seus filhos. Talvez estão zombando de nós aí fora por causa do meu pecado. Ah lá, naquela igreja aceita qualquer coisa. Aquele cara está na igreja pregando, mas está vendendo droga. Você sabia que lá em São Paulo prenderam um pastor que ele estava lavando dinheiro para a facção? Sabia que a facção agora, ela forma pastor e bota o cara a lavar dinheiro? Sabia que os políticos estão lavando dinheiro dentro das nossas igrejas, a gente não fazendo nada? A gente está aplaudindo eles ainda? Está sendo filmado, né? Já foi para a rede. Sabia que a gente não pode fazer nada, Jean? Nós estamos rendidos. Eli, nos venderam. Nós estamos vendidos, bobão. Para de orar. É o cara. Você sabia que as igrejas hoje todas estão vendidas para os filhos de Eli? A gente não pode fazer nada. Se falar, eles querem te matar na rua. Pode me matar, não estou nem aí. Eu estou jurado de morte mesmo. Pode me matar, não estou nem aí. Vou falar o que Deus mandou falar. Deus mandou escolher, falou: Fabrício, escolhe a sepultura ou me aceitar de volta. Eu falei assim: aceitar o Senhor. Eu sou um bobo. Fulano está vindo na sua direção, aceita eu de volta. Eu falei: eu quero o Senhor. É assim que Deus vai fazer com você, filhão. Com você, filhona. É assim. Se você não entender o que Deus quer para você, você vai morrer cancerosa, angustiada. A mulher toda vez: pastor, ora por mim, pastor, ora. Sabe por quê? Porque você ainda é filho de Eli. Porque você ainda não entendeu o chamado que Deus tem para você. Olha que palavra do Senhor de Jesus dizendo em Mateus 6. Quer falar em oculto que alguém vai te entender, te ouvir? Entra para o quarto, filha. Lá no quarto. Né, negão? Era para estar morto. Eu era para estar morto, eu sei o que estou falando. Tudo cilada armada, dentro da cilada, Deus vai lá, levo. O que eu estou fazendo aqui? Entendeu? Opa! Quer falar com Deus? Entra para o teu quarto, Ele vai falar com você em secreto. Aleluia! A palavra diz: Ele vai te ouvir em secreto, mas vai te recompensar o quê? Publicamente. Mas ela não merece. Esse cara cheirava cocaína. Essa mulher prostituída, ela não merece. Mas ela não sabe que você está dentro do quarto orando. Não sabe que você está no quarto chorando. O dia que você entender que o quarto é o melhor lugar para Deus ouvir. O dia que você entender o seu chamado, você vai parar de vir: missionário, ora para mim, missionário. Pastor, ora por mim. Sérgio, ora por mim. O que foi? Sempre o mesmo problema, né, pastor?
maior problema da igreja hoje? É isso aqui, ó. O maior problema da igreja hoje é caixinha de oração. O maior problema da igreja hoje é que achamos que Deus tem que fazer a nossa vontade. Se Deus não abrir a porta, eu não vou te servir mais. Vou levar água lá, Deus. Se você não abençoar meu marido, não vou levar mais água. Esse é o problema da igreja. O Deus humano. Um Deus humano. Um Deus carne que pregaram para você. Os apóstolos morreram sem deixar herança para os seus filhos. E você morre hoje, larga carro, pensão, larga tudo. Aí ama Jesus. Que Jesus é esse que eu estou servindo? A herança dos apóstolos era chicote no lombo. A herança dos apóstolos era ser decapitado pela rua. A herança minha hoje é deixar uma casa para minha filha. Ô Lavínia, filha, vai morrer por causa de Jesus. Filho, você vai morrer por causa de Cristo. Não, pai, eu quero fazer faculdade. E por causa de Jesus o quê? Não. Que Deus é esse que quer que eu sofra? Que Deus é esse? Não quero não. Você morre, você larga a herança. E você fala que é de Jesus. Não estou pregando pobreza aqui não. Estou pregando aqui confiança. E vamos entender o nosso chamado. Tem pessoas aqui que eu ainda preciso de entender. Quem está falando aqui nessa noite é simples um cara pecador, errante. Amanhã eu posso errar. Não vou usar argumento que de Pedro andou com Jesus e errou. Não quero usar esse argumento não. Esse é argumento de fracassado. Amanhã eu posso cair sim. Como qualquer um de vocês pode. Mas se eu cair, entra para o teu quarto e pede a Deus para me levantar de novo. Samuel só se levantou porque tinha uma mãe que orava. Eu só não morri porque tinha uma mãe louca dentro de casa, desesperada, orando por mim. Só não morri porque meu pastor lembrava de mim. Senhor, aquele rapaz louco, abençoa a vida daquele cara. O dia que você olhar para um viciado na rua, Giovanni, dizer, há esperança para esse cara. Aí você vai passar a entender o seu chamado. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Ou você escolhe ser filho de Ana, ou você escolhe ser filho de Eli. Qual que você vai escolher? Faz essa pergunta para o teu irmão. Você vai ser filho de quem? De Ana ou de Eli? Se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé. Palavra, a hora já se foi, são 9h10 da noite. Eu sou muito de falar mesmo, eu gosto de falar. Mas igual a Né, ninguém fala não, tá? A Né fala muito. Sérgio, você é um herói, cara, ó. Essa mulher sua fala muito, hein? Eu quero que você feche os seus olhos. Ô, abençoado, vem cá louvar o Senhor. O que fazer quando Ele vem? Eu quero que você feche os seus olhos. E você ainda que não entendeu o seu chamado e pretende entender o seu chamado, vem aqui.